Números racionais. Todo número pode ser representado por uma fração, por exemplo, A sobre B, onde A e B são números inteiros e B é diferente de zero, já que eu não posso dividir por zero. Seria a mesma coisa que eu falasse assim: eu tenho 5 balas, eu vou dividir com ninguém, então não tem lógica. Então, quantas balas ninguém vai receber? Não cabe na lógica. E matemática nós sabemos que é lógica. Então, jamais podemos dividir por zero. Porém, há uma interpretação gráfica. Isso quando se analisa um gráfico, existe uma resposta para isso. Não é que passa a existir essa divisão, mas existe, é possível analisar um gráfico. Mas aqui não é o caso. Então, vamos ver números racionais. Números racionais são números que eu posso escrever como fração. Então, por exemplo, nós temos o número 5. O número 5 é um número inteiro. Como que eu posso representá-lo numa fração? Eu posso escrever 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, o 5 eu posso representá-lo em fração. Lembrando também que embaixo desse 5 eu tenho o número 1. Quando eu não tenho nada escrito embaixo, é o número 1, porque ele é neutro. É 5 dividido por 1, 5. O 1 é neutro na divisão e na multiplicação. Outro exemplo, 7 dividido por 2. Então, olha lá, 7 dividido por 2. Aqui eu não consigo encontrar um número inteiro, como esse aqui, né? 10 dividido por 2, 5. Agora, 7 dividido por 2 é um número decimal, porque 7 é primo e é ímpar. Então, ele já não dá uma conta exata, não dá como resultado um número inteiro. Qualquer número eu posso dividir, mas aqui não dá inteiro. Então, como ficaria? 7 dividido por 2 dá 3, né? 3 vezes 2, 6, para 7, 1. Então, para continuar, vírgula e 0, 10 dividido por 2, 5. Então, 7 meios é a mesma coisa que eu escrever 3,5, 7 dividido por 2, ok? Pode vir também número negativo, menos 1/3, por exemplo, né? Então, também é um número, é uma fração, é um número racional e é negativo. Então, pode ser os números positivos e números negativos também. Ele pode vir escrito também em forma decimal, por exemplo, 3,8. Como que eu represento isso numa forma de fração? Aqui é o processo contrário, né? Então, olha lá, agora eu tenho o decimal e quero colocar em fração. Então, eu coloco o número absoluto, que é o 38, né? O número sem a vírgula. E a parte de baixo eu coloco o número. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Então, sobre 10. Nesse caso, eu ainda posso também simplificar, neste exemplo que eu dei. Então, 38 e 10 são números pares. Eu posso simplificar por 2. Então, eu divido em cima e embaixo por 2. É uma simplificação. Então, 38 dividido por 2 dá 30 dividido por 2 dá 15, com mais 4, 19.
10 dividido por 2, 5. Então, veja que 3,8 é igual a 38 sobre 10, que também é igual a 19 quintos, né? Então, todos os jeitos, né? Aqui são duas frações que são iguais, é exatamente igual. Se eu dividir 19 por 5, vai dar 3,8, né? E se eu dividir 38 por 10, vai dar 3,8. Então, os números racionais podem ser negativos positivos, eles são fração, eles podem vir na forma de decimal e você transformá-los numa fração. Representação decimal. Então, eu coloquei aqui 4 frações e vamos transformar num decimal, tá ok? Então, nós vamos fazer esse processo aqui, sair da fração e ir para o decimal. Então, aqui, 27 sobre 10. O denominador é 10, então basta eu andar com a vírgula. Quando não tem vírgula, como todo número inteiro não tem vírgula, é porque a vírgula está escondida aqui atrás. Olha lá. Sempre ela está escondida atrás do número. Aqui 5, eu poderia escrever 5,0. Não tem valor depois da vírgula aquele zero. Então, aqui eu coloco o 27 e vou andar com essa vírgula aqui para a esquerda. Então, andei só uma casa porque é 10. Letra B, 11 quartos. Então, aqui eu tenho que fazer a divisão, 11 dividido por 4. Então, vamos lá, vamos fazer um rascunho aqui, né? 11 dividido por 4. Então, aqui dá 2, 2 vezes 4, 8, 8 para 11. Você pode fazer assim direto, ou então você pode colocar aqui, ó, menos 8. Né? Tem as duas formas de fazer a divisão, ou multiplica e faz direto e põe o resto, ou coloca o valor da multiplicação e faz a continha, não tem problema, não existe um modo, né, que tem que ser daquele jeito, o que importa é que você faça a conta certa, né? Então, aqui, 11 menos 8, 3, ainda sobrou 3, não tem nada para baixar, né? Então, nesse caso, eu coloco vírgula. Então, e o zero aqui, vírgula lá, zero aqui embaixo. 30 dividido por 4. Então, vai dar 7. 7 vezes 4, olha lá, 28. Então, eu posso fazer esse sistema, né? Multiplica e coloco o que deu aqui. 30 menos 28, 2. Agora, eu tenho direito a um zero. Por que eu tenho direito ao zero? Porque eu já pus a vírgula, né? Então, eu sempre posso acrescentar um zero. Agora, se eu acrescentasse um zero e ainda assim não desse, aí eu teria que pôr um zero aqui para poder pôr outro zero aqui embaixo. Mas nesse caso, um zero resolveu, né? Porque 20 dividido por 4 é 5. Então, olha lá, né? Menos 20 que dá resto zero, correto? Então, 11 sobre 4 é a mesma coisa de eu escrever 2,75, correto? Letra C, menos 7 quintos. Então, primeira coisa, já garante esse sinal negativo aí. De repente, você está numa expressão e aí você esquece do sinal. Então, viu negativo, já resolve esse negativo. Coloca o negativo, abre parênteses, seja o que for, né? Aqui é só uma conta, né, que tá pedindo, mas tem que ter o sinal negativo. Então, 7 dividido por 5. Então, mesma coisa, vamos fazer um rascunho aqui, ó. 7 dividido por 5. Então, 7 dividido por 5 dá 1, né? Então, 1 vezes 5, 5. Para 7, 2. Olha lá, tô fazendo esse direto. Então, vírgula, ganho um zero aqui, correto? 20 dividido por 5, 4. 4 vezes
5, né? 20 para 20, 0. Então, 1,4 menos 1,4. Menos 59 sobre 100. Então, olha lá. Então, menos, já garanti o menos ali, 59. Então, eu tenho que andar agora 2 casas, porque aqui é 100. Então, eu tenho a vírgula aqui atrás. Então, uma casa, 2 casas. Então, eu preciso de um 0 aqui na frente, né? Então, 0,59. Então, resposta menos 0,59. Comparação de números racionais. Então, eu coloquei aqui a reta, coloquei os números inteiros, alguns, né? Então, o centro é 0, à direita eu tenho números positivos, à esquerda eu tenho números negativos. Agora, eu tenho esses números aqui decimais e eu quero colocá-los nesta reta. Então, olha lá, 1,9. Então, 1,9 é maior que 1, né? É quase um 2, né? 1,9 é quase um número 2. Então, eu venho aqui na reta e coloco 1,9. É quase um 2. Menos 2,5. Tá? Agora o número é negativo, então vou aqui para o lado esquerdo. Então, 2,5 fica entre 2 e 3, né? Eu tenho 2,5 entre 2 e 3. Então, aqui, menos 2,5, correto? Entre 2 e 3, entre menos 2 e menos 3, né? Menos 3,1. Olha lá, então, ele é um menos 3 e passou um pouquinho, né? É um número menor que menos 3, ele passou um pouquinho do menos 3. Então, olha lá, ele passou 0,1. Então, menos 3,1. Outro exemplo, 4,3. Então, é mais que 4, mas não chega a ser um 4,5. Porque é vírgula 3, não é vírgula 5, né? Então, não chega a ser metade ali entre 4 e 5, né? Então, 4,3. 0,2 está para o lado positivo, é um pouquinho mais que 0, não chega a ser 1, né? 0,2, é um pedacinho ali entre 0 e 1. Então, 0,2. Então, posso colocar os números racionais em forma decimal ou posso também escrever frações. Então, olha lá, agora aqui eu quero representar essas frações. Então, vamos lá. 3 meios. Então, eu tenho que fazer a divisão. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é metade de 3, né? Então, metade de 3 é 1,5. Ele é positivo, então ele está para o lado direito. Então, ele está bem aqui no centro, entre 1 e 2. Então, entre 1 e 2 eu tenho o 3,5. Outro exemplo, menos 7 dividido por 3. Então, eu também tenho que fazer essa conta. Então, 7 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Vírgula aqui, ganhei um 0 do lado de cá. E deu uma conta que não termina, veja, 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Olha lá, tenho direito a um 0. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Tenho direito a um 0. Então, veja que esse 3 aqui não termina, é uma dízima periódica. Então, olha lá, 2,3333, né? Então, como é que eu escrevo essa dízima?
eu escrevo, ó, veja que é negativo, não coloque os pontinhos, coloque um traço em cima do 3. Então, já se sabe que é uma dízima, onde o 3 se repete o tempo todo, né? Não tem fim. Bom, mas nós temos que representá-lo ali, né, aqui, na reta. Então, primeiro, é negativo, então eu estou para o lado esquerdo. É menor que menos 2, então é do menos 2 para cá, né? Ele é menor que menos 2. E aqui eu tenho menos 2,5. E aqui eu tenho menos 2,3, para eu poder representar ali, né? Ter uma ideia. Então, ele está antes, por quê? Porque 2 menos 2,3 é maior que menos 2,5. Vamos escrever essa observação aqui? Então, olha lá, uma observação. Menos 2,3 é maior, ó, então eu abro a boquinha pro lado sempre que eu quero falar que é maior. É maior que menos 2,5, tá ok? Então, ele vai estar um pouquinho antes do menos 2,5 que nós tínhamos visto aqui nesse outro exemplo. Então, aqui eu vou representar menos 7/3. Então, vou colocar ele um pouquinho para cá com menos 7/3, ok? Outro exemplo, menos 1/10. Então, negativo, o número é 1, vou andar uma casa para a esquerda. Então, a vírgula para cá, né? Então, ó, vírgula, falta um 0. Então, menos 0,1. Então, vamos analisar aqui. Está para o lado esquerdo, é menor que 0, negativo, menos 0,1, né? Então, ele é um pedacinho aqui, né? Encostadinho, no quase ali pertinho do 0, né? Menos 0,1, que eu vou representar como menos 1/10, menos 1/10. E outro exemplo, 11 dividido por 4. Então, novamente, vamos 11/4, né? Vamos fazer, então, essa continha aqui, 11 dividido por 4. É positivo, já sabemos que vamos andar para o lado direito. Então, aqui dá um 2, 2 vezes 4, 8, para 11, 3. Vírgula, ganhei um 0. 30 dividido por 4, 7. Então, 7 vezes 4, 28, para 32, tenho direito a um 0. 20 dividido por 4, 5, para 20, 5 vezes 4, 20, para 20, 0. Então, fiquei com o número 2,75. Então, nós sabemos que 2,75 é maior que 2, né? Tá mais perto do 3 do que do 2, né? Tá mais perto de lá do que de cá, porque aqui no meio tem um 2,5. Então, vamos marcar lá a fração 11/4. 11/4. Então, aqui, vou colocar aqui 2,75. Outra fração, menos 5/3, negativo. Tá? Vou colocar esse negativo aqui. Então, vamos lá, dividir 5, dividido por 3. 5 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Olha lá, vírgula, ganhei um 0. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18, para 22. Sobrou 2. E encontramos outra dízima, olha lá, né? Outra dízima, não tem fim essa conta, né?
Então, aqui é menos 1,6, que é uma dízima. É negativo, então vem para o lado esquerdo. Menos 1, então já sabemos que é menor que menos 1, né? Menor. Então, menos 1,6, pouquinho menor que menos 1,5. Então, a fração aqui é menos 5 terços. Menos 5 terços. Esses exercícios são para você. Correção na próxima aula.